Você acredita que ainda existam lugares onde ninguém jamais ousou entrar? Imagine um lugar onde o simples ato de se aproximar pode custar a sua vida. Uma ilha cercada por águas calmas e cristalinas, mas que rejeita qualquer contato com o mundo moderno. Ela está ali, escondida no meio do Oceano Índico, coberta por uma densa floresta e protegida por habitantes que vivem como se o tempo não tivesse passado. A Ilha Sentinela do Norte não é um mito, ela é real e é considerada o território mais proibido do planeta. Governos evitam se envolver, cientistas não conseguem estudar e a Marinha Indiana patrulha à distância, como se algo ali dentro fosse perigoso demais para ser focado. Mas o que existe nessa ilha tão temida? Quem são as pessoas que vivem ali há séculos, recusando qualquer aproximação? Eles não falam a nossa língua, não usam a nossa tecnologia e, mesmo assim, sobreviveram completamente isolados. Pouco se sabe sobre o que há por trás das árvores fechadas da ilha, apenas que qualquer um que tente entrar é recebido com hostilidade mortal. Hoje, você vai mergulhar em um dos maiores enigmas ainda não resolvidos da humanidade. E se você é do tipo que ama mistérios como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de pisar nessa ilha proibida? A Ilha Sentinela do Norte está localizada no meio do Oceano Índico, fazendo parte do arquipélago de Andamão e Nicobar, um conjunto de ilhas que pertence à Índia, ao sul da Baía de Bengala. Ela parece insignificante no mapa. São apenas 60 km², cercados por recifes de corais e vegetação densa. Mas sua presença ali, silenciosa e inacessível, intriga o mundo inteiro. A ilha é protegida por uma barreira natural. Águas rasas e traiçoeiras que tornam qualquer aproximação marítima extremamente arriscada. Já do alto, tudo o que se vê é um manto verde impenetrável. Nenhum sinal de construções, estradas ou tecnologia. E não é por falta de tentativa. Durante anos, cientistas, exploradores e até governos tentaram se aproximar, mas a resposta sempre foi a mesma: flechas e lanças vindas da mata fechada. Desde 1956, a Índia declarou a ilha como uma zona de exclusão permanente. Nenhum avião pode sobrevoar a baixa altitude. Nenhum barco civil ou militar pode chegar a menos de 5 km da costa. Não há exceções, nem mesmo em situações de emergência. A ordem é clara: ninguém entra. E essa regra existe não apenas para proteger os forasteiros, mas principalmente para proteger os que vivem ali. Os sentineleneses, um povo cercado por mar e mistério. Os sentineleneses são considerados um dos últimos povos verdadeiramente isolados do planeta. Vivem há milênios na Ilha Sentinela do Norte, intocados pela globalização, pela tecnologia e até pela linguagem moderna. Eles não falam nenhuma língua conhecida. Seu idioma é único e tão misterioso que nenhum pesquisador conseguiu até hoje decifrar sons, padrões ou significados. Não usam ferramentas de metal, não têm agricultura extensiva e rejeitam qualquer objeto trazido de fora, inclusive aqueles oferecidos com intenções pacíficas. Suas casas são abrigos simples feitos de folhas e madeira. Vivem da pesca, da caça com arco e flecha e da coleta de frutos nativos. Não há indícios de hierarquia formal, de religião estruturada ou de escrita. Tudo o que se sabe vem de observações feitas a longa distância através de binóculos, drones ou imagens aéreas, quando não são hostilmente repelidas. Estudos genéticos indiretos indicam que eles são descendentes diretos dos primeiros seres humanos que migraram da África para a Ásia há cerca de 60 mil anos. E isso faz deles uma das populações mais antigas e isoladas do planeta. Eles resistiram a tsunamis, epidemias, colonizações, guerras e seguem ali como se o mundo exterior não existisse. Talvez por sabedoria, talvez por proteção, ou quem sabe por um medo ancestral do que existe além da praia. E o mais impressionante, mesmo com o avanço da tecnologia, ninguém jamais conseguiu se aproximar o suficiente para entender quem eles realmente são. A história da Ilha Sentinela do Norte está marcada por uma sequência de tentativas frustradas de contato e por episódios que terminaram em tragédia.
Em 2006, 2 pescadores indianos ancoraram acidentalmente perto da ilha. Estavam pescando ilegalmente em águas rasas, quando, durante a noite, sua embarcação foi levada pela maré. Na manhã seguinte, seus corpos foram encontrados, cravados por lanças e flechas. Nem mesmo as autoridades conseguiram recuperar os corpos. O helicóptero que sobrevoou o local foi atacado antes de sequer pousar. Os sentineleneses, mesmo com armas rudimentares, defendem sua terra com precisão e determinação impressionantes. Mas isso não foi um caso isolado. Diversas tentativas de aproximação por parte de pesquisadores, missionários e até militares terminaram da mesma forma, com agressividade imediata e expulsão violenta. O próprio governo da Índia, após anos de tentativas diplomáticas e científicas, concluiu que o melhor caminho era simplesmente deixá-los em paz. Hoje, qualquer aproximação é ilegal. A ilha é vigiada à distância por navios da guarda costeira. Não há exceções, nem mesmo em situações de emergência ou estudos científicos. E assim, a ilha permanece como uma fortaleza natural, inacessível, indecifrável, intocada. Em novembro de 2018, o mundo inteiro voltou os olhos para a Ilha Sentinela do Norte por causa de um nome: John Allen Chau. Ele era um missionário cristão americano de 26 anos. Fascinado pela ideia de evangelizar povos isolados, ele acreditava que havia sido chamado por Deus para levar a Bíblia aos sentineleneses, mesmo sabendo do risco extremo envolvido. De forma ilegal, ele contratou pescadores locais para levá-lo até a ilha, durante a noite. Chegou a tentar contato inicial, deixando presentes na praia e recuando rapidamente. Mas os sentineleneses não demonstraram interesse, apenas hostilidade. Ainda assim, no dia seguinte, John retornou, sozinho. Ele levou consigo uma Bíblia, roupas leves e uma câmera. Era sua missão pessoal. Horas depois, os pescadores viram algo na areia. Um corpo sendo arrastado. Era John. John Allen Chau foi morto com flechas. Seu corpo jamais foi recuperado. O governo indiano não autorizou a entrada de nenhuma equipe de resgate para proteger os próprios sentineleneses de contaminações externas. O caso gerou debates intensos ao redor do mundo. Teria sido ele um mártir ou um invasor imprudente? De qualquer forma, sua morte confirmou o que já se sabia. A ilha não quer ser alcançada, e insistir pode custar caro. A verdade é que sabemos quase nada sobre os sentineleneses. Tudo o que sabemos é justamente o que não conseguimos descobrir. Por estarem completamente isolados, qualquer aproximação representaria um risco biológico devastador para eles. Doenças comuns para nós poderiam ser fatais em uma população sem imunidade. Por isso, os estudos antropológicos são feitos à distância, com base em imagens aéreas, relatos históricos e comparação com tribos vizinhas que aceitaram o contato no passado. Mas os sentineleneses parecem diferentes, mais reservados, mais defensivos e, de certo modo, mais organizados do que se pensa. Algumas observações sugerem que eles têm consciência geográfica do território, caçam com eficiência e até adaptaram ferramentas com partes de metal retiradas de naufrágios. Durante o tsunami de 2004, por exemplo, acredita-se que todos sobreviveram, e isso sem ajuda externa. Eles perceberam a mudança no comportamento do mar e se moveram rapidamente para áreas mais altas da ilha. Esse tipo de reação indica mais do que instinto, mostra sabedoria ancestral e uma conexão profunda com o ambiente. Alguns pesquisadores acreditam que eles não são simplesmente primitivos, como muitos pensam, mas sim um povo que escolheu viver de forma diferente e que talvez enxergue o mundo moderno como uma ameaça. A Ilha Sentinela do Norte continua ali, intocada, misteriosa, imune ao avanço da humanidade. Em pleno século XXI, enquanto satélites mapeiam o globo e inteligências artificiais transformam o cotidiano, existe um lugar que permanece fechado, como se o tempo tivesse parado. E talvez essa seja a maior lição. Os sentineleneses não pediram atenção, ajuda nem intervenção. Eles apenas resistem. A cada aproximação, eles dizem, sem palavras, que não querem fazer parte do mundo que construímos aqui fora. Será isso um ato de ignorância ou de sabedoria? O fato é que nunca saberemos, porque neste caso, o mistério não está apenas na ilha, está em nós mesmos,
na nossa incapacidade de aceitar que algo exista sem ser explicado, documentado, explorado. Talvez deixar essa ilha em paz seja o único caminho para respeitar o que ela representa. E quem sabe, nesse silêncio ancestral, exista uma verdade que o mundo moderno ainda não está pronto para ouvir.